Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nossa resenha, nossa história de hoje é com Camilão, a rainha consorte, que vem enfrentando uma guerra com o príncipe William, que está furioso por conta do rei Charles ainda continuar a fazer ou estar trabalhando nos momentos que ele julga que ele precisa de descanso. Há uma preocupação do William com a saúde do pai. Então, vem que eu vou contar para vocês o que Camilão anda fazendo, ou pelo menos não ajudando ou contribuindo aí com o quadro de saúde do rei Charles. Mas eu já vou dizendo que eu vou defender o Camilão, sim, que a notícia aí tem algumas coisas que eu preciso questionar. Vou questionar, mas fica até o final do vídeo. Vamos lá? Eu sou Edu Coutinho, seja muito bem-vindo! Já peço para você se inscrever, deixe o seu like, comente, ative as notificações, compartilhe, hypa esse vídeo e melhor ainda, seja membro, corte do Edu. Vídeos, tem um dinheirinho lá? Tem, você coloca, mas gente, você vai ser feliz. Combinado? Vamos então para esta polêmica! Eu sempre venho falando, né, Rainha Camila ali, ó, só na maciota, olhando tudo. Camila versus Kate, todo o drama, ou pelo menos essa ascensão virtual de Kate, de William e Kate vem incomodando a rainha, tá bom? Vamos começar trazendo um cenário. Banquete de estado, o último que teve, William e Kate, belíssimos, Kate principalmente, né? Vestido verde, mas isso eu conto próximo vídeo. Quais são os recadinhos de Kate agora, ó, potencializado, uma imagem máxima de uma futura rainha, ou já rainha, né? Segundo aí as informações vão chegando. Mas esse banquete deixou William furioso pela presença do rei Charles e da Camila, tá? E aí você fala, ué, mas o rei não deveria estar? Não para o príncipe William. O William quer aparecer? Não! Segundo o Radar Online também, o Daily Express, então saiu em 2 jornais diferentes. As fontes dos jornais, ou pelo menos que vem dentro do palácio, estão falando tudo. E disseram que o clima não é amistoso, porque já vem a história que Camila não está conseguindo deixar o rei Charles descansar. Lembrando que aí eu começo a contestar a matéria. O rei diminuiu bastante a agenda. Bem, mas bem considerável. A gente vê o William, a gente vê Kate mais à frente, e Kate está ainda na ideia da observação médica, mas a diferença é que a gente tem uma noção de uma remissão. E ela está mais vistosa. A gente observa que existe uma evolução no quadro clínico da Kate. Muito pelo contrário que as pessoas ficam aqui falando que eu vi em tal lugar. Viu nada. Viu nada. Pronto, tô bravo. Mas voltando aqui, então a Camila não estava cooperando, né, de ajudar. Mas também cai por terra porque Camila já verbalizou uma vez, quando ela foi questionada ali diante do público, que o rei deveria descansar, e ela fala, eu tento, né, mas... Então não existe, ou pelo menos esse paralelo com a matéria, questionamentos. Mas lembrando que isso foi lá em 2024, quando a Camilão falou, né, agora já mudou. A preocupação recorrente é do cansaço ou do nível da saúde do rei Charles III. Volto a lembrar, abro parênteses, informo para você. Não existe nada, mas nada referente à saúde do rei Charles. Então nós não temos aqui, por exemplo, um parâmetro de que nós temos um monte, ou pelo menos algumas aparições do rei, ele fala, ou ele já foi no hospital de câncer, falou, emprestou sua imagem, ele diz que haveria uma diminuição este ano da medicação, mas não quer dizer que está em remissão. Não existiu essa palavra. Então existe um alarde dentro, ou que pelo menos a saúde do rei Charles sempre vira pauta nos jornais. Mas a notícia dá é que esse ritmo de trabalho, o próprio rei não quer sair, ou ele vai continuar até o último dia,
assim como a sua mãe, assim como o rei George VI. Esta é a sina do dever real. E dizem que o rei Charles é o último dos moicanos, porque ele tem esse senso de dever, de cumprir, de ser escolhido para até o fim continuar a levar então para a nação, porque ele é um escolhido, né? Então, esta ideia do rei Charles é muito remanescente nele, a geração dele. Que o William é mais de boa desse assunto, ou eles chamam o William de preguiçoso, essa é a verdade, né? Mas o William prevê uma sociedade bem diferente e a qualidade de vida com família, de afazeres, etc., a saúde mental é muito mais diferente aí, pelo menos abordado em gerações diferentes, né? Bem, mas o que teve neste jantar porque o William ficou furioso? O tratamento ainda continua e que, com o cansaço do rei Charles, o William então, opa, vai descansar, meu velho, não é legal. E dizem as fontes do jornal, da matéria, que neste dia, o William observou um cansaço a mais, quer dizer, a semana. Esses banquetes, gente, são planejados anos antes, tá? Porque tem o prato, tem todo o protocolo, a agenda, tudo isso, tá? E geralmente acontece no Palácio de Buckingham ou no Castelo de Windsor, onde está acontecendo por conta da reforma. Só que o rei Charles está bem cansado e aí a ideia era dele descansar e não comparecer no evento. Só que Camilão insistiu ao rei Charles ir. E aí começa a fofoca do palácio. Gente, deve ser uma coisa, né? Porque Camilão não quer deixar o osso, ou pelo menos o William e Kate tomarem conta aí do espaço. Lembrando que a gente está ouvindo bastante a palavra abdicação ou uma pressão, ou pelo menos os veículos de imprensa estão trazendo com mais força. E que aí, gente, é uma pressão mesmo externa de jornal para fazer, pelo menos, movimentar, ganhar cliques e que naturalmente acontece. Bem, as últimas aparições de William e da rainha deu também a entender muito isso, porque, segundo os jornais, o William meio que nem reverenciou a rainha, não seguiu os protocolos. Só deu um beijinho ali, deu uma conversadinha, mas para muitos, que agora virou moda, gente, leitura labial da família real, encontrei um programa maravilhoso que fala aí as conversas quando eles estão em públicos. Por isso que a gente tá vendo o William sempre assim, ó. Vou começar a falar assim, ó. Então, existe toda essa dinâmica e foi observado essa distância de Camila e de William, principalmente como tudo está acontecendo, das brigas, das tretas supostamente de Kate e de Camila. Camilão para nós íntimos aqui no canal. Toda essa dinâmica da saúde do rei Charles, de toda a pressão do que nós estamos vendo, o caso Epstein, da prisão do Andrew, colabora para que a saúde do rei fique ainda mais delicada. E a preocupação do William também é agora com o pai, não é a figura apenas do rei. Só que o rei continua. E a Camila, de certa forma, colocou então ele nesse banquete de estado. Mas vendo um pouco o lado do rei Charles, gente, esse homem viajou para Roma ver o Papa. Você acha que ele ia deixar de ir num banquete de estado programado? Então a gente contesta. Eu vou contestar essa matéria. Eu estou a favor do Camilão, de Camilão. Que é isso? Você acha que a Camila ia obrigar o rei Charles só por capricho, só porque Kate estava deslumbrante de verde e ela tinha que ir, mas ela iria de qualquer jeito. Mas a ideia então desse conflito vai ganhando força e vai ganhando, de certa forma, as páginas, já que não é só o radar, o Daily Express trouxe, e existe então essa conjectura. E toda vez que a gente fala de Camila, é um frisson. Pelo menos aqui eu vejo que ela é um concurso. Vocês adoram Camila. Camila e Meghan, nossa mãe, né? Mas eu tenho a visão de que essa questão de saúde, de segurar o rei Charles, a Camila, acredito eu, que tenha contribuído aí, pelo menos para tudo ficar bem, ter o tratamento dele, ou quando ele se sente cansado, porque a Kate fez essa
essa inversão de não estar, de se resguardar. Teve no ano passado, no meio do ano, uma escorregada, a gente viu uma diminuição, ela retorna, ela tá bem melhor, fisicamente você vê as fotos pelo menos, a gente vê que existe mesmo, e é uma doença que requer realmente repouso, descanso, paciência e muita saúde mental. Então, este é o lado do príncipe William, que se preocupa com a saúde do pai, mesmo diante aí desse banquete nigeriano, né, que teve, e também no dia a dia, que existe esta briguinha, né? Vamos diminuir mais, vai descansar, nós estamos fazendo aqui, eu estou segurando, Kate também, mas Camilão aí não abriu mão, ou pelo menos não abre mão de alguns momentos, e por isso esse embate entre madrasta e enteado. Será que isso existe? Comente aqui o que você acha. Quero o hashtag conflito. Pronto, eu vou saber que você ficou até o final. Me siga, @edu_coutinho quando vocês te esperem. Bora lá? Fui.